pessoal, boa noite. Mais uma quarta-feira de muitos jogos e aqui no Só Esportes você tem todas as informações sobre o seu time e os confrontos nacionais. Então vamos logo conferir o que vem por aí. STJD concede efeito suspensivo e o atacante Diego Tardelli pode enfrentar o Flamengo. Cruzeiro fez o último treinamento antes de enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. E o técnico Marcelo Oliveira já sabe qual será o time titular. América vence o Luverdense e fica apenas a 1 ponto do grupo de acesso. Já o Boa Esporte entrou no G4 após bater o Joinville em casa. Será que é a última vaga para a Série A fica em BH ou em Varginha? Isso e muito mais agora no Só Esportes. Está no ar e a partir de agora eu quero você comigo, mandando sua mensagem, sua opinião, sua crítica. O nosso Twitter é o @SóEsportesTV, o Facebook /SóEsportesTV e o e-mail participe @programasóesportes.com.br. E tudo que rola aqui no Só Esporte você pode ver em tempo real também pela internet em qualquer lugar do mundo, tá, gente? É só entrar no nosso link do TwitchCam, que tá no Facebook, tá? Que também está no Instagram, que a gente também já está postando nas nossas redes sociais. Clicou lá, você vai ver tudo em tempo real. Link do TwitchCam para você. Você pode comentar, interagir aqui com a gente. E para falar tudo do futebol, dos vários jogos dessa noite, Cláudio, muito boa noite, Cláudio. Boa noite, cara. Um prazer estar aqui de novo. Vamos falar sobre futebol. Ramon Salgado, boa noite. Olá, minha jovem, boa noite. Boa noite, Yara. Boa noite, amigos que estão em casa. E o Cruzeiro está embarcando agora. E tá todo mudado, né? Bem alterado e está embarcando agora às 19h30 rumo a Porto Alegre. Parada federal amanhã, hein? Difícil. Eu vou começar hoje falando de mulheres, de vôlei aqui no Só Esportes, porque o Minas Tênis Clube apresentou hoje a ponteira Jaqueline. Reforço do time mineiro, gente, da temporada 2014-2015. A jogadora da seleção brasileira ainda não sabe ao certo quando vai fazer a sua estreia aqui, tá? Ela não joga desde o Mundial em outubro e ainda precisa se condicionar. Mas ela diz que está feliz com a oportunidade de continuar a jogar aqui no Brasil. Porque ela chegou, pessoal, a pensar em ir para fora e vai continuar aqui no Minas nessa temporada. No final do Mundial, né, ela até falou sobre isso, falou sobre a dificuldade que era de conseguir um time. Ela falou que não sabia qual seria o futuro dela, porque ela sabia que poucos times teriam condições de pagar o salário dela, que merecido, né, a história que a Jaqueline tem no voleibol. E eu achei muito bacana essa tirada do Minas de trazer a Jaqueline, eu achei sensacional. É um marketing super positivo para o time e ainda, além de tudo, uma grande jogadora para o Minas. Então, sensacional. Conta aí pra gente, o VT, o que a Jaqueline disse sobre isso. Vamos ver. Espero que isso acabe, porque se eu passei por isso, que sou uma jogadora de seleção brasileira, imagina muitos outros jogadores que não são de seleção brasileira e estão tendo que ir embora porque não tem onde jogar aqui no Brasil. Já está difícil e ter que ir embora aí fica complicado, tendo família, filho e muita coisa para acrescentar aqui no Brasil. Mas faz parte, aprendi muito com tudo isso. Eu acho que eu levo de lição que a gente nunca está segura de nada, né? Porque quando a gente está na seleção brasileira, a gente acha que eu vou poder jogar em qualquer equipe, eu acho que está tudo muito fácil e não é dessa maneira. É tudo muito mais difícil, foi tudo muito mais difícil. Mas eu aprendi a lição, sei que tem que correr atrás muito ainda, tem que estar todo ano provando, infelizmente aqui no Brasil a gente tem que estar todo ano provando que nós temos condições, né? Mas eu estou muito feliz de ter passado por isso, porque hoje eu sou uma mulher completamente diferente. Tenho um filho hoje, sou muito mais evoluída, cresci com minha cabeça. A molecona que era Jaqueline antes, hoje é uma mulher muito bem feita e resolvida. Boas-vindas aí, né, a Jaqueline. E, Ramon, só acrescentando que ainda sem a jogadora, o Minas tem o terceiro desafio na Superliga Feminina nesta noite de quarta-feira, daqui a pouquinho às 7h30, contra o Osasco, tá, gente? É difícil, o Osasco não é mole, não. Muito difícil, mas eu fico feliz pela escolha dela. Até porque ela veio para
por uma equipe extraordinária que é esse Minas. A gente já até falou sobre isso. E o Minas precisava resgatar o voleibol dele aqui. 12 anos sem ganhar nada, Não, e Cláudio. tem estrutura, tem bom salário, e trouxeram uma jogadora espetacular. E é fundamental que equipes como o Minas e o Pinheiros em São Paulo sejam fortes mesmo, porque são as equipes que são referências no esporte olímpico no país. E principalmente voleibol. O Minas tem história no voleibol, tanto masculino e feminino. Então trazer uma jogadora do quilate da Jaqueline é fundamental para o voleibol mineiro e para o voleibol nacional também. É importante ela ficar aqui no Brasil. Lembrando que o Minas, a equipe do técnico Marco Quiroga, ainda não venceu na competição e soma apenas um pontinho que conquistou ao vencer 2 sets no confronto, gente, contra o Praia Clube. Então, um pontinho só tá pouco ainda, precisa... Para o Minas é muito pouco. Mas eu acredito que a chegada dessa menina, da Jaqueline, as coisas começam a mudar. O Minas é muito forte. É muita tradição, é muita equipe numa só. Depois faltava isso para o Minas, uma jogadora mais de peso, uma jogadora a nível de seleção brasileira. E simples. E isso é fundamental, sabe, para o Minas ter jogadores assim. Lógico, esse ano Minas não é favorito na Superliga, mas tem que fazer um bom papel e nada melhor do que começar, né? Já com o campeonato em andamento, a Jaqueline ainda tem que se adaptar um pouco, pegar um pouco mais de preparo físico, mas é fundamental ela estar nesse grupo, vai ser importantíssimo para o voleibol. Gente, vamos voltar a falar de futebol, a gente fica muito feliz de falar do voleibol, ainda mais quando a gente tem grandes nomes dentro aqui do vôlei mineiro. E que o meio-campo, Dodô, tá fazendo sucesso e tá jogando muito nesse segundo turno, todo mundo já tá vendo. Mas de onde será que vem, gente, esse apelido dele que é bem conhecido? Vamos ver. Graças a Deus, meu início está sendo muito bom. Preparei minha base toda para quando chegasse esse momento eu estar preparado. Então, venho fazendo o que eu fazia na base e, graças a Deus, tem dado resultado positivo. Nos jogos que eu entrei no decorrer do jogo, eu ficava sempre querendo mostrar meu trabalho e esperançoso para quando eu entrasse titular. Quanto o Palmeiras e quanto o Figueirense, o professor Levi me deu essa oportunidade. Eu, graças a Deus, soube aproveitá-la. E está sendo diferente, porque agora passa na rua, muitas pessoas já reconhecem. E, graças a Deus, tá só palavras de incentivo e elogios. Então, continuar assim, continuar mantendo o foco, para quando o professor optar por mim, eu dar conta do recado. Tá aí o meio-campo Dodô e daqui a pouco a gente conta sobre essa história do apelido de Dodô, que vem aí da história do futebol, tá, gente? E ele estava quase que garantido no jogo de hoje, viu? Se o Tardelli não ganha, o Atlético não consegue o efeito suspensivo, ele estava confirmado como titular no jogo, mas vai jogar o Tardelli em razão do sucesso obtido pelo Atlético. Hoje seria, né, o último jogo, né, da suspensão dele. Certo. Seria o último jogo da suspensão do Tardelli. E, particularmente, eu gostaria muito que o Dodô entrasse em campo. O Tardelli não jogou bem o jogo contra o Flamengo lá. Então, isso eu acho que seria uma boa oportunidade para o Dodô mostrar o futebol dele mais uma vez e também do Tardelli segurar um pouco mais a questão do físico dele. Agora, a alegação é que é melhor ele jogar agora e ser poupado no jogo contra o Inter, porque estaria mais próximo da decisão da Copa do Brasil. E foi justa essa liberação aí do Tardelli? Não, isso é normal, sempre é concedido esses efeitos suspensivos. As equipes sempre conseguem. Agora, eu fico observando, o seguinte, você veja, o Atlético não está garantido no G4. Ele hoje é o 6º colocado. Está colocando força máxima. O Atlético entra hoje com o que ele tem de melhor para poupar contra o Internacional no domingo. Mas veja bem, o Flamengo não tem mais pretensão nenhuma nesse campeonato. Mas não vem com um V de vingança aí? Não, o Flamengo vai ver. O Flamengo já não cai mais, não tem chance de ser campeão. Já o Atlético é diferente. O Atlético tem condições de chegar ao G4. Mas tem também, tá aquela briga. Tem a Copa do Brasil dia 26, na quarta-feira. Mas nada está decidido. Mas, amor, a questão do Atlético ter empatado contra o Figueirense foi muito ruim, repercutiu muito mal. Horrível. Porque praticamente já se contava com um resultado positivo em cima do Figueirense. Mas botou misto para jogar? Criou-se a necessidade de ganhar o segundo jogo em casa e é o Flamengo. O Flamengo é um rival histórico do Atlético. Então, eu acho que essa necessidade, essa obrigação se tornou maior ainda
pelo resultado. Pelo do lado empate do com o Atlético, Fluminense, pelo lado com o do Figueirense. Atlético, porque o Atlético está correndo atrás de uma vaga aqui no G4, até para ficar mais tranquilo. Ô, O Flamengo só não. lembrando que necessariamente não quer dizer que é G4, a gente pode ter um G5. Melhor ainda para ele, claro. Entendeu? Mas só que hoje ele é sexto Melhor não, colocado. né? Com o Atlético não vai ser melhor, não. Porque Não. a possibilidade do G5 também é o Cruzeiro ser campeão. É. Então o Atlético não vai ser tão bom assim. Não, além do Cruzeiro Né? tem o São Paulo Tem o São ainda, Paulo também pera. na Tem. Sul-Americana. Tem o São Paulo que joga hoje Então pode também. ser G6 aí, tá, gente? Não. Agora, G6 não tem quanto chance. à questão do efeito suspensivo, Yara, eu fico assim, sem palavras com essa questão de para que julga, dá uma punição, Não se dá o pra jogador entender. não vai cumprir. Não dá- não então, dá pra eu entender. acho que é uma desmoralização muito grande isso. E isso é uma coisa muito pequena do nosso futebol ainda. Mas é Isso- conceder agora para... Vamos ver o lance aqui enquanto a gente fala? Da que, expulsão? da expulsão Ele que xinga demais, originou. ele xinga demais o árbitro. Vamos ver. Ele xinga demais o ele árbitro. xinga. E isso são coisas inadmissíveis para o jogador de futebol. O jogador de futebol não pode passar uma imagem dessa. É a imagem para o mundo inteiro. Um cara que fez 2 gols Não. contra a Argentina. E É um jogador cara de que está seleção. crescendo pra caramba, né, a imagem dele no mundo inteiro. E fazer um papel desse. Lógico, é o calor do jogo. Né? A gente Não tem sabe agora que calor tem do isso, jogo, não. Mas o jogador de futebol não pode Tanto que fazer depois ele atitudes admitiu dessas. isso, falou O que não Tardelli- queria se tornar o Tardelli do o início da Tardelli, carreira. Exatamente. 32 câmeras mostrando tudo, ele está cansado de saber disso. É a mesma coisa de jogo de seleção E também brasileira. aqui a intenção não é crucificar o Tardelli, Não, não. não, Isso não, é um mas exemplo não que a há gente está necess- dando. O que não Mas- pode acontecer, ô Ramon, Mas- é a questão se dá uma punição para um jogador e esse jogador tem um efeito suspensivo, a questão do Petros lá no Corinthians, aquilo é um absurdo. É isso. Alguém da Federação Paulista escreveu alguma coisa lá errada e a culpa não é dele. Pô, peraí. Acho que precisa de mais seriedade e precisa de que todos os envolvidos com o futebol, nós temos que estar aqui para falar isso, mas todos que estão envolvidos no futebol devem ser cobrados e tem que ser cobrados muito com isso. E acabar com esse negócio de efeito suspensivo, privilegiar Só aproveitando um ou outro. aí o gancho da partida de hoje, Atlético e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Luan falou dessa partida de logo mais. Vai ser lá no Independência, hein, gente? Diz aí, Luan. Agora contra o Flamengo precisamos dos 3 pontos, a volta de todo mundo, o time está completo. É um jogo onde a gente tem que jogar com inteligência, porque a gente tem que somar, acho que ganhar mais 3 jogos desse restante para poder estar na briga ali entre os 4. E para o Flamengo, eu creio que o Flamengo vai vir mais solto, porque não tem chance de cair mais e nem de ir para a Libertadores. Então possa jogar sem responsabilidade. Mas a gente está focado, estamos cientes que temos que ganhar os 3 pontos dentro de casa. Aí o Luan doidão, que é conhecido por jogar ali em todas as posições, né, Cláudio? Raçudo ali, meio que o torcedor atleticano se identifica com ele. O Luan é um jogador que a gente tinha muito receio, né? Quem observava, acompanhava antes de perto, que ele se cansava muito rápido, ele era uma correria louca. Era um jogador né? inicialmente segundo tempo, né? Conversando com a assessoria de imprensa do Atlético uma vez, eles falaram assim, ele corre demais, aí em 30 minutos ele já não consegue mais render o que ele estava rendendo no começo do jogo. E ele está aprendendo isso, está sabendo voltar, recompor muito bem e aparecer toda vez no ataque, tem sido um jogador decisivo, vem sendo o melhor jogador do Atlético nos últimos jogos. O papo tá muito bom, né, gente? É claro, como sempre. Mas eu vou pro intervalo. Não muda de canal. Tem tudo sobre o Cruzeiro. Tem mais Atlético pra você. É já já, não saia daí.